Olá, muito boa tarde a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente do estúdio do Centro de Operações da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. E a Justiça Federal concedeu liminar no final da tarde, suspendendo a cobrança para quem despachar malas nos aeroportos do país. A gente fala disso e também da oscilação do número de inadimplentes no Brasil, com leve baixa, inclusive. E aqui no estúdio, uma entrevista sobre as pequenas empresas que estão contratando, apesar desse momento ainda difícil da economia. A conversa será com Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae. Uma notícia importante para quem usa os aeroportos no país. A Justiça suspendeu liminarmente a cobrança de despacho de bagagens nos aviões. A norma da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, deveria começar para valer amanhã. A repórter Vanessa Casalino está na redação da TV Brasil aqui em São Paulo e tem outras informações. Oi, Vanessa. Oi, Piotto, boa noite. Apesar da confusão, né, uma boa notícia aí para o consumidor. A Justiça Federal aqui em São Paulo decidiu liminarmente pela suspensão da cobrança das bagagens despachadas pelas companhias aéreas, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal. Segundo o juiz federal, a cobrança no despacho das bagagens caracterizaria venda casada. A decisão de hoje da Justiça não é definitiva, ainda é liminar. Como essa cobrança iria começar amanhã, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, fiscalizou hoje as balanças dos aeroportos do estado de São Paulo. No aeroporto de Congonhas foram analisadas as 42 balanças. Algumas foram lacradas por problemas no funcionamento. Houve problemas também em São José do Rio Preto com a Latam e em Presidente Prudente com as balanças da Azul e da Gol. As duas cidades, né, aqui no interior do estado. Parece que uma novela aí que se anuncia, né, Piotto? E eu conversei mais cedo, aliás, essa novela que vai continuar. Até por essa razão, porque é uma decisão liminar, eu conversei mais cedo com o diretor executivo do PROCON, Paulo Miguel. Independentemente da decisão da Justiça, se vai prevalecer ou não essa liminar que, por enquanto, proíbe a cobrança pelo despacho de malas, ele disse que o consumidor está amparado pela lei e criticou a medida de se cobrar pela bagagem. Seu Paulo Miguel, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. Vamos imaginar a seguinte situação, não exatamente hipotética, porque provavelmente isso vai acontecer. A partir de amanhã, sexta-feira, ou em qualquer dia em que essa nova lei da bagagem estiver valendo, todo mundo leva seus 10 quilos, ou boa parte das pessoas leva seus 10 quilos para dentro do avião. Se não couber a bagagem lá, qual é o direito do consumidor nessa hora? Continua sendo o mesmo. A tripulação vai ter que pegar a bagagem dele, despachar, dar um comprovante para o consumidor que está dentro do avião, sem que ele seja molestado. E ele não vai pagar nada. Isso daí é total responsabilidade da companhia aérea. Ela deveria ter um espaço físico que coubesse todas essas bagagens e que eu garanto para você que não tem. E tem também a situação porque tem aeronaves, principalmente as regionais, que o espaço de bagageiro já é menor porque a aeronave é menor na parte de cima do avião, ou seja, na parte onde vai todo mundo. Nesse caso, a situação ainda é mais grave, quer dizer, nós corremos o risco disso acontecer mais vezes. Com frequência, diariamente, todos os dias, em todos os voos. Lotou o voo, não tem espaço físico para as bagagens dentro do avião. O bagageiro não tem espaço. Primeiro que tem 2 ou 3 bagageiros, a tripulação ocupa com os produtos de emergência. Sim, os de Outro segurança. negócio das bagagens dos tripulantes. Sim. Né? Isso daí já ocupa uma boa parte. Então eles não têm espaço para pôr isso dentro do avião. Quer dizer, uma vez que isso aconteça, a tripulação tem que pegar, despachar a bagagem dele despachar sem custo algum. Algum, em absoluto, não pode haver custo algum. E nós estamos muito atentos a essas situações. Amanhã, por exemplo, vamos ter fiscalização dentro do aeroporto, tanto na parte do check-in como na parte interna do aeroporto. Qual é exatamente a posição do PROCON? Já entrou na Justiça reclamando dessa lei, é isso? Tem previsão de uma decisão judicial acerca do assunto? O PROCON se manifestou tão logo saiu, dia 13 de dezembro, quando saiu a resolução, o PROCON se manifestou contrário a essa posição. Evidentemente, tivemos uma reunião com o Conselho Federal do OAB e ingressamos junto com uma ação para que se tirasse
esse artigo dessa resolução. Como era período especificamente de férias, da bagagem. Da bagagem. Tá, Como era período de férias, teve a parte do judicial ficou mais demorado um pouco, e como é a União, evidentemente eles têm prazo dobrado e ainda não veio resposta. Só que perante, agora esses dias, o Ministério Público Federal e Estadual também entraram na Justiça contestando esse artigo. Doutor Paulo Miguel, hoje houve uma fiscalização nos aeroportos de São Paulo ou foi só especificamente em Congonhas? Não, estou em todos eles. O IPEM que fez para conferir as balanças. E o senhor sabe o resultado, se as balanças estavam... Ainda não sei, porque não temos todo o resultado ainda. Só no final da tarde que o IPEM vai poder nos informar. Com relação a outra parte da lei, que obriga agora que as promoções de passagem, o valor seja exatamente aquele que o consumidor vai pagar no final, ou seja, incluído em todas as taxas. O senhor acha isso bom ou ruim? Porque, de alguma forma, eu estou explicando agora que tudo é um custo só. Quando você adquire uma passagem hoje, ali tem embutido a bagagem. Não existe viajante sem bagagem. Todo viajante tem bagagem, isso daí está embutido no preço da passagem, como também está embutido a taxa de administração do cartão de crédito. Isso está tudo embutido na passagem que você adquire. Mas agora tem que embutir também a taxa aeroportuária também, não é? Então, essa daí sempre estiveram juntos. Sempre estiveram. A taxa do aeroporto? Do embarque, a taxa do embarque. Sim, isso daí sempre já paga. Mas não nas promoções de jornal. Na promoção de jornal nunca apareceu. Não aparece, mas você vê lá R$29 no preço da taxa de embarque, você paga. Isso daí você paga na passagem normalmente, certo? Nunca foi desmembrado isso daí. Tem o preço da passagem e depois a taxa de embarque. Bom, amanhã, se o consumidor vir alguma irregularidade ou suspeitado de alguma irregularidade... O PROCON estará presente. Estará presente amanhã. Tem plantão especial do PROCON amanhã nos aeroportos? Nos aeroportos, justamente por causa disso, para que não tenha abuso. Porque a única parte prejudicada aí está sendo o consumidor, que é a parte frágil. Estão transferindo para o consumidor uma despesa a mais, que não existe. Isso conta. Se você falar que existe isso no transporte rodoviário, não existe. Só no aéreo, e que não tem a ANAC sempre deixou uma abertura muito grande para que eles coloquem os seus preços. Ela nunca tabelou o preço da aviação. Tá, deixou à vontade. Mas o fato de se cobrar isso em algumas companhias no exterior e não cobrar no Brasil, isso é um problema que o preço lá não estava embutido ou é uma onda internacional que atingiu o Brasil agora? Não. São situações diferentes. Quando não se cobra bagagem lá, são em outros tipos de voo que nós não temos aqui. Aqui eles estão fazendo metade do que ocorre lá. Lá o voo custa de 30, 40 dólares sem a bagagem. Aí a diferença com bagagem já é outra. E aqui não estão fazendo isso. Porque o presidente da Gol disse, não vai abaixar o preço. Cobrar a bagagem não quer dizer que vai abaixar o preço da passagem. Ele foi claro, ele falou isso na imprensa escrita e falada. Certo? Então não dá para se comparar o que tem lá fora com o que nós temos aqui. E lá fora não existe o número de companhias aéreas como existe no Brasil. O mercado existe. Aqui nós temos 4 companhias aéreas. Quer dizer, o mercado é ótimo, é excelente. Agora, se existe prejuízo das companhias aéreas, não é o consumidor que é o responsável. Eu acredito que seja mais a administração do que quem usa. Tá. Seu Paulo Miguel, muito obrigado pela entrevista aqui ao Cenário Econômico. Hein? Boa tarde, senhor. O relatório Focus do Banco Central, que houve toda semana mais de 100 agentes econômicos, prevê inflação de 4,17% para o fim deste ano de 2017. Um índice, portanto, abaixo do centro da meta de 4,5% do IPCA com que trabalha o banco. E a taxa Selic, a taxa básica de juros, com que o governo paga os credores da dívida, deve terminar o ano em 9%, ou seja, uma taxa de juros de apenas um dígito. Hoje a Selic está em 12,25%. E também há menos inadimplentes no país em 2 índices comparativos. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Esses dados saíram hoje aqui, inclusive a recuperação do crédito, e mostra que de janeiro de 2017 para fevereiro, ou seja, no comparativo do segundo mês com o primeiro mês deste ano, houve uma queda de 1,4% no número de inadimplentes no país. Quando a gente pega o acumulado de 12 meses, e aí a gente está carregando aquilo que eu chamei de a bagagem pesada de 2016, aí houve um aumento de 2%
no índice de inadimplentes no país. No comparativo de fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, aí também houve uma queda de 7,4%. Nessa inadimplência, se comparada por regiões do país, houve um aumento de 5,2% no Sudeste e também no Nordeste uma alta pequena, mas também uma alta de 0,7%. Queda, portanto, no sul do país, na região Centro-Oeste e também no Norte. E aqui nós temos aqui a confiança do empresário. Caiu, na verdade, um ponto percentual de 93,7 para 92,7, segundo a FEComércio. O detalhe é que essa régua da FEComércio vai de 0, com absoluto pessimismo, até 200, com absoluto otimismo. Fato é que mesmo que tenha caído e é uma queda de um ponto percentual, a gente está longe de ter o que se chama da neutralidade, que seria os 100 pontos. O otimismo partiria de 101. Mas então, portanto, nós temos aqui a confiança do empresário do comércio ainda está abaixo desse índice de estabilidade. Em fevereiro de 2017 para 2016, aqui vem a boa notícia. A gente está alternando índices e informações boas e positivas dependendo do que a gente analisa. 2017 para 2016, mesmo com esse índice ainda não ter atingido o nível de neutralidade para passar para o otimismo, que seria acima dos 100 pontos, nós temos aqui um aumento de 23,7%. Essa é exatamente a realidade que nós temos hoje no país. Aliás, daqui a pouco tem os números do mercado financeiro, a gente acompanha também como está a Bolsa e o valor do dólar. Logo depois do intervalo. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos números do mercado financeiro. Nós temos já aqui, o dólar comercial fechou em alta, leve alta de 0,25%, tinha caído, na verdade, na última sexta-feira, agora foi cotado hoje a R$ 3,15. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo também teve uma alta de 1,32%, 65.534 pontos. Bom, e o fim de semana ele foi de procura das agências da Caixa Econômica Federal para os saques do FGTS. Vamos até Brasília, ao vivo agora, com o repórter Pedro Henrique Moreira, que tem mais detalhes. Pedro, fim de semana foi agitado nas agências, né, Pedro? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o presidente da Caixa, ele esteve aqui no Palácio do Planalto para conversar com o presidente Michel Temer sobre o resultado aí dos saques do FGTS. Ele acabou de apresentar para a gente, então, o balanço do primeiro dia, da sexta-feira, dia 10 de março. Ele disse que os saques de sábado e desta segunda-feira ainda não foram processados, só vão ser conhecidos amanhã. Na sexta-feira, dia 10, referentes à medida provisória que deu direito ao saque das contas inativas, foram 3.260 milhões de reais sacados, sendo que nessa primeira fase é esperado aí o pagamento de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Então ele disse que só num primeiro dia já foi pago aí aos trabalhadores quase 50% de tudo que é previsto ser pago nessa primeira etapa do calendário. Piotr. Ano de dinheiro curto, portanto, mais de 50% aí dessa primeira etapa, pelo menos, do que poderia ser liberado pelo FGTS nessa medida do governo, que é justamente para reaquecer a economia, foi anunciado assim no final do ano passado. E o ano começou bem também para as pequenas e microempresas. Um levantamento divulgado na semana passada pelo Sebrae mostra que elas contrataram milhares de empregos. Aliás, a notícia é boa para o Brasil, porque as microempresas estão contratando. Vamos dar uma olhadinha. Em janeiro, as micro e pequenas empresas dobraram o número de pessoas contratadas no setor de serviços e da indústria têxtil em relação a dezembro. 27 mil vagas foram criadas, mas nas médias e grandes empresas houve um grande número de demissões. O corte chegou a 70 mil postos de trabalho. O dono da micro e pequena empresa, o empreendedor, ele está um pouco mais otimista para este ano. Para que ele possa desempenhar a sua atividade, ele precisa de mais mão de obra. Então, nesse momento em que a taxa de desemprego é alta, a micro e pequena empresa ela funciona meio que como um colchão e aponta para a geração de vagas nesse momento. E você sabia que 98,5% do total de empresas no país são formadas por micro e pequenas empresas? E que mais da metade dos empregos formais do país estão nesse setor?
para falar sobre o atual momento do empreendedorismo. Eu converso agora com o Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae. Então, Afif, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. É um prazer. O senhor me falava já nos bastidores, eu preciso antecipar essa conversa, que não tem crédito para microempresa ainda. E isso é um drama hoje? É claro. Hoje você tem um sistema financeiro que é o mais concentrado do mundo. Ele é grande demais para atender o pequeno. E hoje quem dá crédito é o computador, não é o gerente. E o computador só lê garantias. Só dá prata a quem tem ouro. E a micro e pequena empresa, ela precisa de um olhar diferente na hora da concessão do crédito. A burocracia envolvida na concessão de crédito para pessoa jurídica faz com que 83% do universo de micro e pequenas empresas não tenham acesso a banco. E acabam utilizando o quê? Cheque especial e o rotativo do cartão de crédito. Que é uma fortuna. Que é a agiotagem, mais do que a agiotagem. Portanto, isso é uma vergonha. Agora, o crédito não vem dos bancos públicos, eu vou incluir aí o BNDES, que não tem linha específica no BNDES, que, aliás, porque o banco é chamado de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Lá no BNDES, ele consegue atingir a pequena e microempresa? Não? Não, a micro e pequena, não. Ele vai atingir a maior das pequenas e já uma parte das médias. Mas o BNDES não tem cacoetes para atender o pequeno, porque não é um banco de varejo. E os bancos de varejo, como o Banco do Brasil, Caixa, eles estão agora começando o movimento. Aliás, quarta-feira nós temos uma solenidade de pegar dinheiro do FAT para capital de giro de micro e pequena empresa. Mas sabe o que o Sebrae fez? Nós contratamos 500 consultores de crédito selecionados em ex-gerentes de banco com mais de 60 anos de idade. Essa turma sabia que dar crédito não é só olhar na tela do computador, é olhar no olho do cliente, saber como ele é, seu grau de honestidade. Então nós estamos fazendo agora um trabalho de acompanhamento que se chama crédito orientado. E este agente se chama senhor orientador ou senhora orientadora. Porque banco deixou de ser fomentador de desenvolvimento, banco de varejo, banco do dia a dia, porque a dificuldade para se estabelecer crédito lá e conseguir taxas razoáveis, porque taxa que passe muito acima de uma Selic nesse país é insuportável de pagar. E ela passa 3, 4 vezes mais. Por quê? Porque no Brasil nós temos excesso de intermediação financeira. Eu apresentei uma proposta da empresa simples de crédito, que é o cidadão poder emprestar o seu dinheiro diretamente. Alguém disse, mas isso é o agiota? Não, é para combater a agiotagem oficial. É o cidadão, na sua comunidade, na sua cidade, emprestar o dinheiro. Foi aprovado por unanimidade no Congresso, mas foi vetado pelo Banco Central. Nós reabrimos a discussão agora e talvez tenhamos a reapresentação desse projeto urgente para acabar com o excesso de intermediação financeira. Se eu falar em intermediação, vamos falar da burocracia. Houve avanços, evidentemente que houve avanços. O Simples é um avanço importante para pagar tributos, e nós estamos falando de tributos federais. A burocracia para abrir uma empresa e fechar uma empresa, o senhor fala disso há tanto tempo e também já há uma legislação específica para isso. O que está faltando para você ter um ambiente de negócio? Eu vou usar essa expressão, é uma expressão da economia, mas ela é genérica, porque ela aborda várias coisas, mas talvez seja melhor. O que falta para ter um ambiente, digamos, saudável para se abrir um negócio e ele ter alguma sustentabilidade, porque a legislação não vai ser punitiva a ele, porque ela não é tão complexa, e ele passa a ter crédito, que o senhor já falou agora um pouco antes na entrevista. O Brasil precisa de um grande Simples, porque o que for fora do Simples é complicado, extremamente complicado. Nós precisamos ter um choque de simplificação de processos. Na área tributária, antes da reforma tributária, dá para você promover uma grande simplificação digital, inclusive. A introdução, por exemplo, da nota fiscal eletrônica para mercadoria e serviços, para estados e municípios, para acabar com esse negócio de você ter imposto em fronteira, que o cara tem que parar com o caminhão, carimbar, recolher o imposto para atravessar uma fronteira. Isso é medieval. Você pode fazer isso tudo por processo eletrônico. E aqui no Brasil, a introdução do processo eletrônico tem que ser antecedida pela desburocratização. Senão você corre o risco de digitalizar a burocracia. Você pega toda a burocracia e fala, agora ela é digital. Que nem fizeram com o E-Social,
que agora nós estamos investindo com o Ministério da Fazenda para simplificar o e-social, unificar as datas de recolhimento, unificar as obrigações acessórias, facilitar a vida do cidadão. O cidadão tem a vida muito complicada por um Estado que não se conversa entre si. Cada um é dono de uma burocracia e isto é poder. Portanto, nós vamos ter que mexer muito pesado nisso. O senhor falou de reforma tributária e quando se fala em reforma, se imagina uma grande negociação com a própria sociedade e depois com o Congresso. Simplificar a atual legislação tributária para atender a micro e a pequena empresa requer o quê? É uma decisão do governo em si, porque ele, de alguma forma, ele é o dono da legislação, ou de uma votação por maioria simples no Congresso? Não, a simplificação com a introdução tecnológica, você pode fazê-la sem necessidade de mudar a legislação. Então é uma canetada, é isso? Me permita usar uma expressão. Aí que está, mas é uma decisão de União, Estados e municípios. Não adianta só a União fazer se o Estado não faz, se o município não faz. O Simples, por que ele é vitorioso? É um modelo que uniu União, Estados e municípios, onde você recolhe tudo numa base só e imediatamente redistribui, não fica um tostão no cofre. Aí a digitalização é maravilhosa, porque ela já faz a conta de cada parte que cada parte tem que receber. Por que não fazer isso em todo o sistema? Agora, com essa história de origem e destino na cobrança do ICMS, você pode perfeitamente fazer a administração de pagar na origem já com crédito financeiro por destino, monetário por destino. Isso é feito tudo por contabilidade pública digitalizada. Nós estamos ainda num sistema absolutamente medieval. Então, se está medieval, quem está comandando não está de olho nesse mercado gigantesco. Estamos falando de 98,5% das empresas do país. Aliás, é justamente quem reage mais rapidamente à crise, porque os pequenos negócios dependem de menos decisões. É uma decisão, às vezes, de uma pessoa só, na maior parte das vezes. Por que passa governo, entra governo, sai governo e essa legislação sempre caminha muito lentamente na hora de simplificar ou facilitar a vida do empreendedor do país? O do Simples avançou, como eu digo, tem avançado. Agora em 2018 entra em vigor o que aprovamos em 2017, que é o Crescer Sem Medo. E o restante? O que é fora do Simples, como eu já disse, é muito complexo. Quando eu estou falando, não é só das micro e pequenas empresas, eu estou falando do ambiente de negócios do país como um todo, da imagem que o país tem lá fora, um país altamente burocratizado. Por quê? Porque por trás da burocracia existem corporações públicas e privadas que vivem da burocracia, vivem de cobrança de taxas, vivem de cobranças de contribuição e vivem do famoso carimbão. Se não botar o carimbo, então, e tem cartório no meio. Então, esse processo tem que ser todo revisto para desamarrar a iniciativa do cidadão para ele levar o país para o seu lugar. Nós já temos um modelo pronto para isso, que o governo poderia analisar a partir, qualquer governo, seja o governo estadual, o governo federal, ou mesmo as prefeituras, a partir daquele modelo ele conseguir simplificar? Já tem um modelo pronto para isso? Olha, eu acredito que você, tomando a iniciativa, todos os modelos aparecem. Mas na hora que você vai tomar a iniciativa e a força das corporações que não querem serem mais ouvidas do que o cidadão que quer, mas não tem como se manifestar, fica difícil você avançar. Portanto, o beneficiário, ele não tem voz. Aquele que prejudica tem voz porque ele faz lobby corporativo para impedir a mudança. Veja a legislação trabalhista. A dificuldade que está se tendo. Se é difícil para o grande, para o pequeno é mais ainda, né? Claro, absolutamente sim. Então, Afif, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao Cenário Econômico. Aliás, essa questão tributária é apontada por vários índices internacionais, e aí nós estamos falando de grandes empreendimentos no Brasil, como por que o Brasil perde competitividade, ou seja, a burocracia faz o Brasil ficar quase na rabeira da competitividade internacional, o que de alguma forma desestimula o investimento direto no país. Bom, uma última notícia aqui, até o final de março, o governo vai lançar algumas medidas para beneficiários do Bolsa Família. O recém-impossado ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, disse hoje no Rio de Janeiro que uma das propostas é manter o Bolsa Família por até 2 anos para quem conseguir emprego. O objetivo é aumentar o número de emprego formal, porque o programa é apontado como uma das principais causas da informalidade no mercado de trabalho.
Para o ministro, as pessoas que estão no Bolsa Família temem perder o benefício quando arrumam um emprego, preferindo trabalhar sem registro na carteira e adicionando, portanto, o benefício mais o salário, só que acaba não arrecadando nada, por exemplo, para o INSS. O cenário econômico termina aqui. Na sequência tem os Corredores do Poder com Rosinha Kennedy. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite a você. Até amanhã. Ok. Nossa, gente, meu cabelo tá...